Segunda coletiva do povo, agora um papo muito importante. Ontem, durante Notícias da Capital, Wagner, a gente comentou sobre duas realidades da educação no Brasil. De um lado, a coletiva do povo com a Regiane Tofanello Costa, gerente do Instituto Proa, que está com inscrições abertas para cursos de capacitação destinados a jovens em situação de vulnerabilidade social e que estão aí buscando o primeiro emprego, jovens entre 17 e 22 anos. E por outro lado, Por Wagner? outro lado, os dados que integram os resultados finais do censo de educação básica, né? Eles mostram que a taxa de abandono escolar, ela dobrou, foi de 2,3% para 5% e no norte do país ela chegou a 10%. Absurdo o número, né? Número muito alto. Uma em cada 10 crianças desistiu da escola. Exatamente, Wagner. Ontem estava conversando com meu irmão. Meu irmão conhece muitos coleguinhas que desistiram aí de terminar o ensino médio. Meu irmão terminou o ensino médio ano passado. Hoje, na Coletiva do Povo, a gente recebe nossa nova colunista, a educadora Tereza Pérez. Ela vai falar sobre a volta às aulas presenciais durante a pandemia, porque ainda estamos em pandemia, né, gente? Tereza vai ajudar a gente a entender como estão os alunos e professores nestes primeiros meses em que retomamos as aulas presenciais e como resolver os problemas que apareceram enquanto estávamos todos em casa, isolados, né? Como encarar aí a volta ao ensino presencial, né, Wagner? Será que é possível recuperar o aprendizado em 2022? Ou será que tá sendo um ano Sim. perdido? Enfim, as crianças que não aprenderam a escrever já estão no terceiro ano do ensino fundamental. Como ficam? São muitas questões, né? E os jovens que abandonaram a escola? O que a gente pode fazer para ajudá-los? Mandem aí as suas perguntas. Você que é pai, você que é mãe, você que tem contato com uma criança, você que é educadora, eu sei que tem professoras que escutam Notícias da Capital. 98334-5777. 98334-5777. Tereza, Tereza, bom dia. Bom dia, bom dia de pessoal. novo. Tereza, a gente falou agora há pouco de criatividade, de aguçar a curiosidade. Em meio à pandemia, isso tudo também pode ter sofrido algum tipo de efeito? Da pandemia? É. Acho que não. Não? Não, porque eu acho que a criatividade vem muito da necessidade também, Sim. né? E a gente passou por um período de muita necessidade, então acho que muitas coisas foram criadas nesse percurso, né? É nas situações mais adversas que você tira o coelho da cartola. Sim, sim, sem dúvida. E nós Então, estamos. Nós nos acostumamos a fazer mágica também na educação? eu acho que na educação a gente precisa fomentar mesmo a questão da criatividade, né? E a criatividade, ela vem da curiosidade. A criança é super curiosa, ela pergunta sobre tudo, ela quer saber sobre tudo, ela está muito antenada. E eu acho que essa é a raiz da criatividade, né? Porque você precisa manter essa curiosidade. O problema, às vezes, é que a escola vai abafando essa curiosidade, né? Essa quantidade de perguntas que as crianças fazem, de relações, né? É, então, isso eu acho que é muito sério. A escola precisa garantir que a curiosidade aconteça. E a curiosidade vem quando você tem perguntas, quando você se questiona sobre tudo. Então, aí não seria só com as crianças, adolescentes e tal, que perguntam e querem saber mais. E quando você quer saber mais, você aumenta o seu repertório. E a criatividade, ela vem na busca de respostas também, né? A Tereza é da comunidade educativa SEDAC, né? Se você quiser conhecer o trabalho dela, que ela vai estar aqui conosco também, comunidadeeducativa.org.br, e pode seguir o perfil do SEDAC, tanto no Facebook quanto no Instagram. Vou passar o Instagram deles, que é, né, C_CEDAC, tá? Então vale a pena conhecer. Tereza, é verdade que a pandemia atrasou a educação em 10 anos? Ninguém aprendeu nada mesmo nesse período? Não, eu não gosto dessa afirmação mesmo, porque eu acho que não atrasou 10 anos, a gente nem tem como medir isso, mas eu acho que as crianças aprenderam, as crianças, adolescentes, jovens, aprenderam muitas outras coisas que não aquilo que a gente esperava que eles aprendessem, que estava no currículo. Mas eles aprenderam a se relacionar com a comunidade, a se relacionar com a família, a resolver uma série de problemas do cotidiano,
a buscar novas informações, novos relacionamentos. Enfim, eu acho que aprenderam outras coisas. Então, não dá para a gente falar que não aprenderam nada ou que vai atrasar 10 anos. Eu acho que a gente tem que potencializar muito o que está acontecendo na escola, intensificar as atividades da escola, ter mais tempo, mais espaço, mais atenção às crianças e aos jovens, porque isso não é determinante, né, da não aprendizagem. Agora, eu acho que a gente tem outras coisas para aprender. Não vai dar para aprender aquilo que estava sendo esperado de ser aprendido ano a ano, como está no currículo. Precisa de uma reformulação grande para você adequar às necessidades do que os alunos precisam aprender e do que os professores podem ensinar. Sim. Outra coisa, Tereza, que é muito interessante da gente comentar sobre o período de pandemia, né? Mais de 2 anos aí de pandemia, agora a gente retornando ao presencial, enfim, a pandemia ainda não acabou, gente, então é importante a gente reforçar isso. As crianças e os adolescentes, né, eles têm aí uma dificuldade de se relacionar nessa pandemia, nesse pós-isolamento, né? Pós-isolamento, teve aumento de violência nas escolas, enfim, ansiedade coletiva dos alunos e tudo mais. O que você pode comentar pra gente sobre isso? Tem uma defasagem entre aquilo que a escola está esperando que os estudantes respondam e aquilo que eles de fato podem responder, né? Então, por exemplo, uma criança que não foi alfabetizada no terceiro ano, até o terceiro ano, o professor do terceiro ano recebe essa criança que não frequentou a escola durante 2 anos, ele precisa ser diferente. Aquele professor precisa fazer coisas que ele não sabe fazer, né? E a criança precisa aprender coisas que aquele professor não sabe ensinar. Então, acho que tem um descompasso aí entre o que os alunos estão precisando e o que os professores podem oferecer, que está difícil. Então, isso gera uma tensão muito grande na escola, tanto por parte dos professores como por parte das crianças. Quer dizer, está tendo um desencontro. E para isso precisa ter uma equipe da escola que trabalhe junto, que vamos lá, vamos ver o que a gente precisa fazer para atender exatamente o que as crianças e os jovens precisam. Deixa eu só fazer uma correção aqui, Tereza. C-E-C-E-D-A-C. Sem underline, tá? C-E-C-E-D-A-C, o Instagram do SEDAC. Comecei a seguir vocês agora, tá? Bom, tá bom. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você falou muito do papel da escola, que é uma matriz de quem é educadora e tudo mais, e do papel do professor, do papel da equipe pedagógica. E dos pais? Qual é o papel deles? Porque muitas vezes o pai tem lá uma formação limitada, não conseguiu estudar muito, mora numa região de periferia, a Wi-Fi não funcionava bem na periferia, as crianças não tinham aula. Às vezes nem tem, né? Eu dei aula para alunos no ensino superior, em que o aluno tinha que acordar muito cedo, pegar um ônibus para a casa da avó dele, para conseguir ter uma internet capaz de suportar uma aula por vídeo, né? E muitos alunos que pediam para ficar só com o áudio, porque sem vídeo, porque senão eles não conseguiam ter qualidade no streaming, por aí vai. E aí, o papel dos pais? Esse pai que tem menos formação, o pai que trabalha como manobrista, o pai que trabalha como motorista de ônibus, que tem uma formação, a mãe que tem uma limitação também, que é cozinheira, tal. O que eles devem observar? O que está ao alcance deles fazer? Vou pegar o início quando você falou de ter aumentado muito o abandono na escola. Isso, evasão. Então, acho que a primeira coisa é não desistir da escola. Em hipótese alguma. Por pior que esteja a situação, é importante que vá para a escola. Porque isso, já as coisas se reorganizam. Então, ir para a escola é essencial. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo é conversar com a escola mesmo. A escola não foi feita só para os professores e só para os alunos. A escola também é feita para os pais. Então, é importante ir à escola, conversar com a escola, saber como que está o filho, ver o que a escola orienta para fazer, gerar uma certa condição para que essa criança possa ter mais tranquilidade para fazer os exercícios, perguntar para a criança como é que foi, o que aprendeu na escola. Esse diálogo é fundamental, né, dos pais.
que você aprendeu? Foi bom na escola? O que teve de divertido? O que teve de chato? Enfim, é uma conversa sem um compromisso do conteúdo, né? O Sidney de Bragança Paulista mandou há pouco uma pergunta aqui para você, que é uma pergunta bastante difícil, né? Na verdade, quase uma profecia. Ele falou que ele mora em Bragança Paulista, os netos dele moram em São Bernardo do Campo e que ele acredita que possa haver novamente o fechamento das escolas de São Bernardo por causa dos dados de Covid. Você tem alguma informação nesse sentido? Por enquanto, não, né? Por enquanto, não tem nenhuma informação sobre o fechamento das escolas, mas sobre o uso de máscara nas escolas, sim. Você acredita que vai voltar? Já, muitas escolas já voltaram ao procedimento de usar a máscara direto, né? Porque é bom lembrar que o outono é um período de infecções respiratórias por si só, né? Porque fica a sala fechada, fica todo mundo respirando ali, não é legal, né? Como nós estamos aqui agora, né? Quer dizer, então... Que mais, Amanda? Vamos lá. 983345777, 983345777. Faça como o Sidney de Bragança Paulista. Mande a sua dúvida, mande a sua pergunta. Nós estamos com a educadora Tereza Pérez, do SEDAC, CCEDAC, né? Se escreve CECEDAC nas redes sociais, no Instagram, por exemplo, tá? CECEDAC. Né? A gente já falou o site aqui, mas eu posso repetir mais uma vez, que é o comunidadeeducativa.org.br, tá? E aí você pode mandar a sua pergunta. O que você sentiu aí dentro da sua casa, do seu filho, da sua filha, do seu neto, tudo mais. Suas perguntas, Amanda. Se existe um caminho, Tereza, para a gente evitar a tal evasão escolar, o abandono da escola, existe um caminho? Eu acho que sim. Acho que a participação dos pais na escola é um caminho fundamental mesmo, porque essa integração é que gera uma demanda, né? A escola também precisa ser uma escola mais divertida, uma escola mais alegre, uma escola que dialogue mais com as crianças, com os jovens, com aquilo que demanda. Então, quando há uma integração dessa escola com a comunidade, e aí não depende só da escola, depende muito da comunidade estar presente mesmo, se fazer presente dentro da escola. Não adianta a gente querer esperar que o outro faça aquilo que a gente quer. O que a gente quer, a gente precisa batalhar por ele. Então, os pais, avós, tios, vizinhos, enfim, quanto mais participar dessa vida escolar, mais dinâmica tem e mais efetiva vai ser essa educação. Porque a gente valoriza o espaço de convivência da escola, valoriza o conhecimento. Hoje a gente sabe que o conhecimento é tudo, não é informação. Porque informação a gente tem na internet. Sim. Né? É como que você lida com essa informação, como que você faz projetos, como que você constrói coisas, como que você tem sonhos e como que você vai realizar esses sonhos. Isso tudo, o ambiente da escola é muito favorável, né? Aprender também a viver com o diferente, né? Sim. E é uma coisa impressionante isso que você está falando, porque você é educadora, né? A gente tem mais ou menos, Tereza, a mesma idade. A gente chegou lá atrás, em algum momento, em que a gente ia para a sala de aula com a informação que era a nossa informação, era o que a gente tinha. Hoje, muitas vezes, o aluno está muito mais informado que a gente, já ao chegar na sala de aula. Então, você teve uma transformação nesse sentido, né? A gente tinha um mantra no jornalismo que não existe nada mais velho do que o jornal de hoje. Sim. O que faz sentido, né? O que é notícia hoje pode não ser amanhã. Então, com a pandemia, teve uma coisa interessante, porque antes nem celular podia entrar na sala de aula. Nem maquininha de calcular podia entrar dentro da sala de aula. E com a pandemia, isso passou a ser uma necessidade, né, de comunicação, tanto o celular como o computador e tal. Então, eu acho que agora ficou muito claro que é isso. Eu quero uma informação, eu vou lá no Google. Então, o que importa? Né? Importa, a escola precisa ensinar a selecionar a informação. Né? Como que eu relaciono uma informação com a outra? O que é informação que presta, o que não presta dentro das informações que a gente tem. Então, como é que eu relaciono isso? Isso é papel da escola. Agora que a gente tem que usar toda essa informação, tem que ter, né? A calculadora não entrava, o celular não entrava, mas o lápis entrava e a gente pegava a tabela periódica e fazia o H aqui, hoje, li, na cama, Robson Crusoe francês. Tabela periódica. Você ia espalhando os elementos químicos na cadeira como quem quer dizer assim, deixa eu me blindar. Olha, química
Eu admiro, viu? Admiro, porque os caras que entendem de química, vou falar uma coisa pra você. Eu cheguei no vestibular, Tereza, eu não passei na PUC, né? E eu lembro que o comentário do professor Salles, do Objetivo, na época, foi o seguinte: a prova de química da PUC foi um desrespeito ao aluno de humanas. Eu cheguei no vestibular da PUC, eu sempre fui porra louca, não vou fazer papel de bom moço aqui, pelo amor de Deus. Cheguei lá, olhei a prova. Tem alguma questão de isóbaro? Não. De isótono? Não. De balanceamento de mol? Não. Falei, ó, me avisa aí a hora que eu puder. Não sei fazer nada. Me avisa aí a hora que eu puder ir embora. Foi isso, porque eu não sabia nada. E aí que hoje, graças a Deus, essa matriz curricular... Hoje eu não seria eliminado do vestibular por não saber nada, não é isso? Mais ou menos. Porque você tem que saber correlacionar as informações, né? Você pode ter todas ali. Agora, se você não souber pensar sobre elas, não adianta nada, né? É que não deu para chegar antes e anotar na carteira, né? Mas e aí, Tereza? E essa questão da violência infantil, né? Que a cola é uma forma de violência também, porque é uma forma de fraude. Sim. Né? Então, estou contando aqui para vocês algumas incongruências da vida. E essa questão dessa eclosão da violência infantil? Então, mas você falou da cola como uma forma de violência, também é uma forma de sobrevivência, né? Como é que você sobrevive à escola? Sim. Você vai arrumando caminhos de sobrevivência. Mas eu já era do Centrão nessa época. É. Eu distribuía português e história e arrecadava física e química. Era uma Entendeu? troca. Era uma troca O esse Centrão Wagner. começou na escola, gente. 7h42. Sabe, Amanda, como é que é? E biologia, então, mesma coisa. E aí, a violência na escola? Então, acho que a violência na escola ela se caracteriza por diferentes formas. Uma que todo mundo fala é a briga, né? A briga de aluno com professor, a briga entre os alunos. Esse é um tipo de violência que, enfim, por que acontece? Você tem um monte de razões para isso ter acontecido. Agora, você tem uma violência também que é essa violência que a escola faz em relação ao aluno, né? Que é, por exemplo, eu dou uma lição para fazer e não corrijo. O professor chega atrasado. Isso são pequenas formas de desrespeito, vai? E que acho que assim, a questão do respeito é que se coloca como o eixo da violência. Então, a violência acontece quando eu não sou capaz do diálogo, não sou capaz de conversar. Então, se eu não sou capaz de conversar, eu não estou escutando o que o outro tem a Sem dizer. dúvida. Né? E aí cria um hiato de relacionamento também, né? Total. Então, acho que assim, a palavra-chave para a gente diminuir a questão da violência é o respeito e a escuta e colocar o diálogo. Agora, isso tem que ser um cotidiano na escola. A escola tem que funcionar dessa maneira. Mas isso não esbarra na estrutura do Estado, por exemplo? Porque você fala muito, Tereza, com conhecimentos de causa, da questão da participação dos pais no processo pedagógico. Sim. Isso não esbarra no limite da diretora? Então, por exemplo, aqui na Vila Mariana, o colégio Escola Estadual Lazar Segal, ou Brasílio Machado. Aí eu tenho um filho e você é diretora. Eu chego lá e falo, eu acho que isso poderia mudar, tudo mais. Você leva e vai passar para uma diretora regional de ensino, que vai passar para uma diretora... acabou o ano. A diretora regional de ensino vai mandar um protocolo para a Secretaria da Educação, que depois vai para outro cara. Não tem um pouco dessa questão? Acho que tem questões que são burocráticas. Agora, as questões do cotidiano, elas podem ser faladas diretamente. A diretora, a coordenadora pedagógica... Tem autonomia para resolver e são... basicamente questões de relacionamento. Dificilmente eu tenho questões de diálogo. Agora, o diálogo é a coisa mais difícil que tem. Por mais que a gente fale e pregue, eu ouvir o outro, esperar, isso não serve só para a escola, hein? Isso serve para a gente, para o funcionamento de casa, para qualquer relacionamento que você tenha. Uhum. Quer dizer, ouvir o que o outro tem a dizer, pensar sobre o que o outro falou, do ponto de vista dele, quer dizer, por que ele está falando dessa maneira, né? Qual é o contexto que tá sendo dito? E aí eu interajo com esse falar, né? Eu ouço, eu falo, a gente pondera e vai chegando a acordos, ouvir de verdade, né? E ouvir de verdade. Não é fazer de conta Ouvir que de ouve. verdade. Né? E quando a gente fala de violência nas escolas, né, Tereza, a gente tá falando da criança que bate no coleguinha, aí a criança vai lá e revida, aí vira aquela confusão toda e tudo mais.
E a violência, a raiva, enfim, é uma forma de expressão que aquela criança aprendeu ali naquele momento e que está se defendendo de alguma coisa, que poderia ser evitada com um diálogo, né? De uma outra forma de se expressar, que não essa raiva que gera a violência ali na escola. E eu acho que a gente tem que entender também que esse período de pandemia, muitas coisas aconteceram nas casas, né? Muitas Coisas que a gente não sabe, coisas né? que a gente não sabe, violências também que aconteceram nas casas. Uhum. Quer dizer, violências de perda, né? De morte, de luto, de briga familiar, de Sim. violência sexual, de abuso, enfim. Você tem um contexto de desemprego, de fome. Uma família Isso- de 3 pessoas que moram num apartamento de 2 dormitórios. Uma coisa muito comum na vida do brasileiro, né? Então, 3 filhos e o casal. Um tá na cozinha, um tá na sala, o outro tá no quarto, a mãe tá no outro quarto e o pai tá na lavanderia. Porque ficou todo mundo no EAD, no home office. Como é que funciona isso, né? Ficou muito difícil. A casa muito difícil, muito caótico a casa. muito tenso, né? Muito tenso. Eu acho que assim, todas essas questões, quando você volta para a escola, você vem com um contexto que te possibilita, quer dizer, você tá frágil para ser violento, né? Uhum. Você ataca com facilidade, porque é um processo. Então, acho que assim, a violência na escola, a gente não pode, que está ocorrendo entre os alunos e professores, a gente tem que ver quais são as raízes, quais são as condições que essas crianças e esses jovens vieram para que isso esteja ocorrendo. E a escola não vai resolver, porque a gente não resolve a desigualdade social que tem nesse país, a escola não resolve isso. Claro. Mas ela pode ouvir, ela pode acolher, ela pode criar grupos, pode ter debates, pode ter projetos interessantes que a gente construa e não fique futucando nessa violência, sabe? Sim. Sim. Uma coisa que é importante também, Tereza, da gente comentar aqui e explicar para os nossos ouvintes, é que quando a gente fala de educação, parece que a gente está falando de algo muito distante, né? Muito longe e tudo mais, enfim. Às vezes eu converso com meu irmão sobre isso, meu irmão é um jovem de 18 anos, e eu converso com ele sobre isso, ele fala assim, não, tem gente lá na escola que terminou o ensino médio, agora tá trabalhando no mercadinho do bairro e tudo mais, que não quer fazer faculdade, tem gente que já teve filho. Então, quando a gente fala de educação, parece que é algo muito distante, que nem vale a pena ir atrás, né? Como que a gente conversa com um jovem sobre isso? Eu acho que a gente... Sensibilizar o jovem de que a educação é um processo contínuo. De que a educação pode estar super acessível, enfim. Aí acho que tem uma questão no ensino médio mesmo, especialmente, de trabalhar com projetos interessantes para os jovens, de conectar aquilo que aprende na escola com a vida. A escola não pode ficar dissociada do que acontece na vida. Então, de trabalhar com coisas que sejam do interesse deles. A música é o funk, nós vamos trabalhar com funk, vamos analisar do ponto de vista literário o que acontece, ao invés de pegar um outro assunto, né? Que não tenha nada a ver. Quer dizer, como é que eu valorizo essa cultura também, as culturas juvenis dentro da escola e dou a gana, o desejo de aprender. Porque a gente já sabe que a aprendizagem é ao longo da vida. A gente vai continuar aprendendo ao longo da vida. Então, Sim. Como que a gente aprende, né? E agora, eu acho que assim, a gente também está num movimento econômico de muita mudança em função da tecnologia. Então, a gente vem com uma mudança astronômica em relação às questões tecnológicas. Então, muitas profissões que existiam, elas já estão deixando de existir. E não são profissões pequenas, quer dizer, médico, um tipo de médico vai deixar de existir, um tipo de advogado vai deixar de existir. Então, como que a gente lida com essa transformação toda econômica e tecnológica de um jeito bacana, em que eu possa ser criativo e que possa criar os meus projetos e tocar, quer dizer, ter essa disponibilidade para aprender. Eu acho que essa é a questão que precisa ser trabalhada, né? Sim. Legal. 7 horas e 50 minutos, 10 para as 8. Tenho 2 perguntas para você, Tereza. A primeira é a seguinte.
Os professores, na sua avaliação, estão muito preocupados. Eles estão muito preocupados em cumprir o currículo, em recuperar o conteúdo, entre aspas, perdido nessa pandemia. Adianta correr agora? E a segunda pergunta é: e as crianças que não se alfabetizaram direito? Bom, em relação ao currículo, sim. Eu acho que tá todo mundo preocupado em cumprir o currículo. Só que não vai Correndo? dar. Correndo. Então, aprender a gente não aprende correndo, porque aprender eu preciso de tempo, né? Então, não adianta correr o currículo e querer fazer, não, tenho que dar toda a matéria e ticar, isso aqui já fiz, isso aqui já fiz, isso aqui já viu, né? Uhum. Porque não vai aprender nada. Então, é um pacto ruim, né? Isso. Eu finjo que ensino, você finge que aprende e a gente segue a vida. Esse é um pacto muito ruim. Então, o currículo precisa ser ajustado, adequado às necessidades de aprendizagens daquela turma, Uhum. né? Daquele grupo. Então, acho que isso é absolutamente essencial e acho que essa é uma das razões de tensão nas escolas, porque os professores estão precisando se readaptar e os alunos também estão precisando se readaptar. Então, essa é uma necessidade, porque a gente tem que fazer isso. Então, o que era para ser aprendido esse ano, se eu pulei, né? Na verdade, se eu pulei 2 anos, na minha escolaridade. Isso, é exatamente essa Eu pergunta. estava no 4º ano, agora estou no 6º. Então, eu tinha um professor polivalente, agora eu fui para o 6º ano, eu tenho 8 professores diferentes, com demandas diferentes. A gente tem que ter um acolhimento desses alunos diferente, completamente diferente do que vinha sendo antes. E em casa também. Então, não adianta os pais, os responsáveis, os familiares quererem que a criança, que o jovem responda aquilo que a escola está demandando de imediato. Quer dizer, tem que ter uma acomodação, uma compreensão desse momento de um jeito bem Sem dúvida. cuidadoso, né? Cuidadoso dúvida. mesmo. Sim. Enquanto a Teresa estava falando, Wagner, eu lembrei daquele filme com o Robin Williams, A Sociedade dos Poetas Mortos. Lindo Né? filme. Eu amo filmes que falam sobre educação, transformação da educação e tudo mais, porque é super possível, né, Teresa? É muito possível trazer a educação para o dia a dia da gente, né? Porque a gente precisa entender o que é educação. Uhum, Né? já começa por aí. E a gente precisa fazer com que educação renda voto, né? Esse é o grande ponto. Porque o cara que fala que educação é a base da sociedade brasileira teve 1% na eleição presidencial de 2006. 1% dos votos. Então, assim, infelizmente, Teresa, no ideal político do brasileiro, uma quadra poliesportiva bem pintada, uma piscina, uma biblioteca bonitinha, os computadores, isso é mais importante do que se tem 2 paraguaios no mapa. Pois é. Aí tem várias coisas, né, para a gente conversar, porque quando a gente pensa que educação, hoje a gente tem o IDEB, né, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. O que ele avalia? Língua portuguesa, matemática e o fluxo. Passou de ano e se foi bem na prova de língua portuguesa e matemática. A educação não se restringe a isso, né? Quer dizer, quando eu penso em educação, eu penso como que as pessoas se relacionam, eu preciso aprender a me relacionar bem, eu preciso ter essa disponibilidade para aprendizagem, eu preciso ver que o conhecimento me traz elementos, que o repertório, quanto mais repertório eu tenho, melhor eu penso, melhor eu relaciono as coisas. Então, eu preciso ter vivências diferentes, então eu não aprendo só na escola, eu aprendo no clube, eu aprendo no bairro, eu aprendo na igreja, eu aprendo em vários lugares, né? Eu aprendo indo na casa de um colega, vendo como é que aquela família se relaciona de um jeito diferente. Tudo isso são coisas que que a gente vai tendo acesso e que você vai ampliando esse seu repertório de vida. A música é excelente, a literatura é absolutamente maravilhosa. E quantas vezes a gente não recebe mensagem dos ouvintes aqui? Nossa, aprendo muito com vocês. Né? Sim, sem dúvida, porque está ouvindo. Quando eu ouço isso, eu penso na minha vida, o que eu estou fazendo comigo, né? Essa fala agora que teve anterior sobre a questão do abuso sexual com crianças. Da Mariana Casagrande. É fantástico isso, porque você
se liga, né? Uhum. Você Se alerta, se liga, né? você fala, não, eu aprendi uma coisa que eu tenho que prestar atenção, né? E isso tudo te dá. E tem um outro lado disso que a Amanda disse. A gente tem um ouvinte no Grajaú chamada Regina. Ela participa conosco aqui diariamente. Hoje ela manda perdeu a sempre hora. e tudo mais. Ela manda sempre boas observações aqui pra gente. Aí o prefeito Ricardo Nunes foi lá e entregou uma unidade de saúde, um hospital ali na região. Ela mandou um áudio pra gente e falou assim, ó, muito legal que o prefeito entregou uma obra aqui no Grajaú. Agora só falta o médico. É um desculpa de cidadania, Sim. né? De quem tá passando ali no perrengue e não tá conseguindo ter a consulta de especialidade médica, tudo mais, e entra na fila, nessas questões todas. Eu acho que se a gente souber estimular isso, a gente cria um caminho para um país como um todo mais cidadão. Sem dúvida, só que a gente não pode ficar esperando do governo. Isso que eu acho que é muito sério mesmo. Acho que a participação, a demanda mesmo, é ir lá, é brigar, é falar, não vai ter outro jeito. Porque não dá para ficar de braço cruzado esperando, falar assim, vai chegar. Não chega, Sem não dúvida. chega aquilo que a gente quer. Sem dúvida. É isso, gente. Bom, é bate-papo com a isso. Tereza Pérez, que passa a ser do nosso time aqui do Notícias da Capital. Muito bem-vinda. CEDAC, para você que tá ouvindo aí o Notícias da Capital, né? Ó, Instagram, o nome é CEDAC, CE, né? Com C de casa, CEDAC, portanto. Então é CEDAC, de Comunidade Educativa CEDAC. Seria isso, tá? Então fica mais fácil para você assimilar aí o nome. Tereza, muito obrigado pelo bate-papo Tem mais hoje. uma coisa aqui, Wagner. A equipe da Tereza criou um perfil, gente, especialmente para a coluna dela aqui no Notícias da Olha Capital. que legal. E você pode mandar suas perguntas para ela responder aqui na rádio, em forma de coluna e tudo mais. A gente vai organizar tudo isso para responder o máximo possível, né, Tereza? Para o perfil do Instagram, @Tereza com Z, gente. Tereza na sala. @Tereza na sala. Eu vou mandar aqui no YouTube para quem tá acompanhando a gente Tereza já com começar Z. a seguir. Isso. Tereza com Z na sala. Isso. Tá? Feito. Então, @Tereza na sala, tá? Você pode falar com a Tereza, você pode falar com a equipe que vai dar suporte pra gente. Herói na vida é o professor de base que alfabetiza na periferia. Esse cara a gente tem que olhar de uma forma diferente se a gente quiser mudar o país. Gente do céu, bom dia pra vocês, obrigado por tudo. Tereza, que prazer tê-la conosco, muito obrigado pela sua atenção, querida. Obrigada, super obrigada mesmo. E, pessoal, bora pra escola, não deixa ninguém fora da escola, Isso hein? aí, nada de evasão escolar, gente. Lugar de criança é na Escola. boa.